Bom, turma, então, na última aula a gente terminou vendo a isoterma de Langmuir, né? E aí nós vimos que a isoterma de Langmuir, ela depende do valor de K, que é a razão entre as constantes de adsorção e de desorção, que por sua vez depende da temperatura, porque ela é como se fosse uma constante de equilíbrio. Já vou falar dessa relação com a constante de equilíbrio, tá? Então, a dependência entre K e a temperatura pode ser utilizada para se determinar a entalpia de adsorção isostérica, tá? O que é a entalpia de adsorção isostérica? A entalpia de adsorção padrão em um grau de recobrimento constante. Então, você considera o θ constante. Então, qual é o calor liberado nessa adsorção? Como que eu calculo esse calor liberado? Eu calculo por meio dessa equação aqui, ó. Olha, D do ln de Kp padrão em relação à temperatura com θ constante é igual a entalpia de adsorção isostérica dividido por RT ao quadrado. Essa equação, turma, ela vem daquela equação lá da fisicoquímica C1, C2, que é o ΔG, 0 é igual a menos RT ln de K. E também da equação de Gibbs-Durren, que relaciona com a entalpia, tá certo? Então, eu não vou fazer a demonstração aqui, mas é uma demonstração bem simples e ela tem no livro do Atkins, tá bom? Então, conhecendo essa constante de equilíbrio, né, que é a razão entre as constantes de velocidade da adsorção e da desorção, eu consigo determinar a entalpia de adsorção isostérica, né, que é mantendo o grau de recobrimento constante, tá certo? Então, eu tenho um exemplo aqui agora para a gente ver como é que a gente determina isso. Ó. Os dados a seguir mostram as pressões de CO necessárias para que sejam absorvidos 10 centímetros cúbicos do gás corrigidos para um ATM 273 Kelvin em carvão. Calcule a entalpia de adsorção neste recobrimento superficial, tá? Então, turma, o que eu preciso para calcular isso aqui? Eu vou usar a equação anterior, né? Que é T ln do Kp padrão dt a θ constante é igual a meu ΔH de adsorção, né? Dividido por RT ao quadrado, certo? Então, aqui eu observo que eu tenho uma relação entre o Kp e a temperatura, né? E aqui eu tenho pressões e temperaturas. Então, aqui eu tenho vários dados de pressão e temperatura. Então, provavelmente, né, pela cara aqui, você já sabe que a gente vai ter que fazer uma regressão linear. Então, a gente precisa linearizar isso aqui, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Aí, aquilo que eu falei lá na aula da constante de equilíbrio, né, que o livro chama de alfa. A gente vai ver agora por que ele chama de alfa, tá? Vamos lembrar aqui como é que a gente representa esse processo da dissorção. A gente representa da seguinte maneira: eu tenho um ar gasoso, né, que entra em contato com a superfície sólida para formar aqui o AS, né, que é o ar dissolvido, não é isso? Então a gente viu que o meu dθ dt é igual a menos a constante de velocidade da adsorção vezes a pressão do ar vezes o recobrimento, que é N vezes 1 menos θ, né? E vimos também que o meu dθ dt, ele é a constante de desorção vezes o número de sítios ocupados. O número de sítios ocupados é nθ, não é isso? E aí a gente viu que esse meu menos KP N1 menos θ mais KD nθ é igual a zero, né? Que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, não é isso? Então, KP N que multiplica 1 menos θ é igual a KD nθ, né? Aí eu pego aqui, cancelo os n's, né? E daí a gente obtém aquela expressão lá da isoterma de Langmuir, que é essa aqui, né? Ka sobre Kd, que a gente chamou de Kp, é igual a θ sobre 1 menos θ, que multiplica a pressão. Tudo bem? Então, turma, essa aqui não é uma constante de equilíbrio ainda. Por quê? Porque não é esse meu Kp0 que está aqui ainda, e é por isso que o livro não chama de Kp, tá?
porque eu tenho uma pressão aqui, ó. O θ é adimensional, mas isso aqui eu tenho uma pressão. Então a constante de equilíbrio mesmo, né? Ela vai ser esse Ka sobre Kd vezes a pressão padrão, tá certo? Porque aí vai ficar pressão dividido por pressão, cancela, fica uma coisa adimensional. Que é aquilo que a gente viu, que sempre a gente tem que dividir pela pressão padrão. Na verdade, seria o P sobre a pressão padrão, que como ela está no denominador, ela acaba indo para o numerador. Tudo bem? Então, esse K que está aqui na equação da entalpia de adsorção isostérica é esse aqui, Ka vezes Kd vezes P0, tá certo? Que é o que o livro chama de alfa, e a partir de agora eu vou chamar de alfa também, para facilitar aqui a minha vida, tá? Então, esse K é alfa. Botei dois iguais aqui. Então, o meu K, que está lá na equação, vou colocar Kp padrão, ele é quem? Ele é alfa vezes P0, certo? Ele é alfa vezes P0. Então, turma, o que a gente vai fazer aqui? Para poder eu relacionar pressão com a temperatura e encontrar a entalpia por meio dessa equação aqui, eu preciso fazer a seguinte jogada matemática aqui, tá? Quem é o meu alfa, né, que ele está chamando aqui? Deixa eu botar outra parte. O meu alfa, que é o Ka sobre Kd, ele é θ sobre 1 menos θ vezes P, certo? Então, alfa vezes P é igual a θ sobre 1 menos θ, certo? Acontece que eu estou considerando, ó, na minha equação, ó, o θ constante. Então, se o θ é constante, pessoal, isso aqui tudo é constante. Tudo bem? Se isso tudo é constante, o meu ln de alfa vezes P é zero, porque o ln de uma constante é zero. Certo? Não, o ln... Não é que é zero. Vamos deixar aqui por enquanto, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Então, quem é... Se eu pegar aqui esse alfa vezes P, o ln de 1, que é zero, não é de qualquer constante, tá? Aqui eu cometi o equívoco, mas vamos lá. Então, que é esse alfa vezes P? Eu posso pegar aqui, ó, alfa vezes P e multiplicar por P0 sobre P0, que eu não estou alterando nada, né? Certo? Então, rearranjando isso aqui é alfa P0, isso aqui é um artifício matemático, tá, pessoal? Vezes P sobre P0. Se eu tirar o ln disso aqui, o ln de alfa vezes P é igual ao ln de alfa P0 mais o ln de P sobre P0. Certo? Que é o produto, né? Disso aqui. Que é igual ao ln de uma constante. Eu vou colocar aqui que é igual ao ln de uma constante. Tudo bem? Então, se eu derivar isso aqui, aí agora sim, a derivada do ln da constante vai dar zero. Certo? Então, se eu fizer aqui, ó, dln de alfa P0 dt a θ constante mais dln de P sobre P0 dt a θ constante é igual a zero, né? Então, eu posso dizer que o meu dln, quem é alfa P0? É o que eu chamei lá atrás de Kp, né? dt a θ constante é igual a menos d do ln de P sobre P0 dt a θ constante, que é a entalpia de adsorção isostérica, né? É o meu delta, coloca aqui o numerador,
delta de adsorção, H padrão, sobre RT ao quadrado. Certo? Pronto. Então, daqui agora eu vou relacionar o P sobre P0 com a temperatura. Ó. Tá? Como que eu vou fazer isso? Agora eu vou integrar, né? Aqui eu posso dizer que o meu dln de P sobre P0 é igual a menos, né? Delta H padrão de adsorção sobre RT ao quadrado dt, né? E aí eu vou integrar isso aqui e vou obter que fazer uma integral indefinida mesmo. Ln de P sobre P0 é igual a integral de ΔH de adsorção e R são constantes, né? Integral de 1 sobre t ao quadrado, né? Que é t a menos 2, é menos t a menos 1. Não é isso? Então isso aqui vai ficar ΔH de adsorção sobre RT mais uma constante, tá certo? Então, se eu fizer um gráfico de P, do Ln de P sobre P0 em função de 1 sobre T, isso aqui vai dar uma reta e o coeficiente angular é quem? ΔH de adsorção sobre RT, tá certo? Então, era aí que eu queria chegar para a gente poder usar esses dados aqui, tá certo? Para a gente poder usar esses dados aqui. Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou calcular eu vou pegar esses P's, o P sobre P0, o Ln e o T. Vamos fazer a regressão aqui agora, tá? Então, deixa eu abrir outra janela aqui para a gente fazer a regressão. Bom, turma, então, ó, eu digitei aqui os dados, tá certo? Já para ganhar um tempinho. E aí agora nós vamos fazer a regressão de 1 sobre T com Ln de P sobre P0, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 sobre T, né? Para fazer 1 sobre T, 1 sobre isso aqui, certo? Vou fazer aqui para todo mundo. Vou fazer o P sobre P0, tá? Aí lembrando, quem é P0? P0 é a pressão padrão 1 bar, tá? Se você voltar aqui, ó, você vai ver que a pressão está em quilopascal, tá? 1 bar, turma, é 10 elevado a 5 pascal. Então, é 100 quilopascal. Então, aqui na minha regressão, eu vou dividir isso aqui por 100, tá certo? Eu vou dividir o meu P sobre P0, é esse cara aqui, dividido por 100, tá certo? Então, vou dividir isso aqui por 100, tá bom? E aqui eu vou fazer o Ln de P sobre P0. Então, aqui igual ao Ln, né? Desse cara aqui. Tá, fiz aqui a regressão, tá certo? Olha, calculei o Ln, agora eu vou fazer a regressão. Esse cara aqui é o meu x, né? Deixa eu colocar aqui, né? Estatística, regressão. O meu y eu vou selecionar agora. Selecionei, ambos os intervalos possuem rótulos. O resultado eu vou colocar aqui. Ok. Então, se vocês observarem, o r quadrado deu 0,99999, deu 1, né? Praticamente. Quer ver? Eu vou fazer o gráfico aqui também para vocês verem, tá certo? Inserir gráfico, né? Tipo de gráfico, dispersão, tá bom? Próximo, intervalo de dados, tá certo? Série de dados. Aí aqui, ó, os valores de x vão ser quem? É o meu 1 sobre... Na verdade, os de y estão no x, né? Deixa eu fazer aqui direitinho. E os de y é o meu Ln, né? Que eu vou olhar aqui. Que são esses aqui, né? Um pouquinho difícil de... Deixa eu colocar aqui 2 pontos. É 7. Tem coisa aqui de novo. 7. Vamos ver se vai dar certo aqui. Não vou colocar título não, vai. Tá aqui, ó, bonitinho, né? Se eu mandar colocar uma linha de tendência, cadê? Inserir linha de tendência. Aí tá aqui, certo?
Então, foi isso que... Deixa eu ver se está certinho mesmo aqui. Não, não tá não. Os dados estão errados. Deixa eu... Que ele pegou... O Y está errado, né? Então aqui a série de dados, ó, do Y. Ah, é o rótulo que está errado, né? Eu coloquei no rótulo em vez de colocar na série. Aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que esse rótulo não precisa de nada, não. Rótulo de dados. Então, aqui, deixa eu... Tô apanhando aqui, tá, turma? Mas... posição. Já que vai ficar a posição aqui, né? Pessoal, aqui tô apanhando aqui, mas deu para ver aqui a tendência, pelo menos essa, tá? Mas vamos voltar aqui para os nossos dados. Então, ó, quanto que deu o coeficiente angular? Menos 901,39. Então, eu vou voltar aqui, tá, pessoal? Menos 901,39. Então, vou colocar aqui, ó, fazendo a regressão linear, obtemos que ln de P sobre P0 é igual a... Quanto foi que deu aqui? 901,39, né? Menos 901,39, né? Vezes 1 sobre T, mais o quê? Intercepto deu 1,29. Intercepto não é importante para a gente. Então, isso aqui é o coeficiente angular, né? Então, menos 901,39 é igual ao ΔH de adsorção sobre R, tá certo? Então, ΔH de adsorção aqui vai ser menos 901,39 vezes 8,3145, né? Que vai ser igual a... Vou voltar aqui na planilha e fazer essa multiplicação aqui, né? Vou pegar esse cara aqui e multiplicar por 8,3145. E aí ele deu menos 7.494 joule por mol. Menos 7.494 joule por mol. Certo, turma? Então, é assim que a gente, com dados, né, da pressão de um gás adsorvido e da temperatura, a gente consegue determinar a entalpia de adsorção, tá bom? Então, continuando aqui, né, pessoal, a gente tem essa outra isoterma, que é a isoterma de Freundlich, que eu cheguei a falar na aula passada também. Então, nessa isoterma, a gente tem essas duas constantes aqui, e como é que a gente sabe se os dados obedecem a essa isoterma? A gente tenta fazer o ajuste, tá? Essa é a isotérmica a isotérmica que a gente vai usar na nossa aula prática. Então, a gente tem M, a massa adsorvida por unidade de massa do adsorvente, tá? Então, você pode botar direto a massa ou pode colocar massa, como está dizendo aqui, pela massa do adsorvente. K e N são constantes, tá? Relacionadas com o sistema. E C é a concentração da solução, né? Quando você está fazendo aqui a adsorção em solução. Tudo bem? Então, normalmente, a gente, de novo, tira o logaritmo aqui, tá? Faz ln de M igual a ln de K, mais 1 sobre N, ln de C. Então, o que eu faço? Eu uso diferentes concentrações e vejo qual é a massa adsorvida. E aí eu faço uma regressão entre a massa adsorvida e a concentração. O coeficiente angular vai ser 1 sobre N. É isso que a gente vai fazer na nossa prática, tá? Então,
essa isoterma falha quando o seu P é muito alto, não vai obedecer essa isoterma, né? O sistema é o mesmo que a gente acabou de ver para o Langmuir, né? A gasoso mais um sólido adsorvido em AS. Então A é o adsorvato gasoso, S é a superfície, né? Posição vazia, e AS é o A adsorvido, tá bom? Outro isoterma importante que a gente tem é a isoterma BET, tá? Então, como a gente viu, né, por exemplo, na isoterma de Langmuir, você tem que satisfazer aquelas condições, né? Só forma uma monocamada, quem já está adsorvido não interfere em quem vai ser adsorvido, os sítios são ocupados com a mesma probabilidade. Então, no caso da isoterma BET, o que acontece aqui? Ó? Se a camada adsorvida inicialmente puder operar como substrato para a dissolução de outras camadas, tá certo? É de se esperar que, em lugar de a isoterma exibir saturação a uma pressão elevada, a quantidade de adsorvente aumente indefinidamente. Então, a gente viu lá na isoterma de Langmuir, quando a gente faz o gráfico, acontece uma coisa desse tipo, né? Porque tem uma hora que satura. Por quê? Porque só é ocupada uma monocamada. Mas pode acontecer de serem ocupadas mais camadas, né? Serem adsorvidas nessa superfície. Então, se eu tenho mais de uma camada, não tem essa saturação, a quantidade ficar constante de adsorvato sendo adsorvido. Então, a gente vai ter aqui a quantidade de adsorvato, não é de adsorvente, tá? A quantidade de adsorvato aumente indefinidamente. Pode aumentar, tá certo? Vou colocar aqui adsorvato, tá bom? Então, a isoterma mais comumente adotada para descrever a adsorção em multicamadas foi deduzida por esses três cientistas aqui, Brunauer, Emmett e Teller, por isso que é conhecido como BET, as iniciais e os sobrenomes deles. Então, a isoterma é isso aqui, ó, o volume adsorvido pelo volume, a razão entre o volume adsorvido e o volume da monocamada é igual a isso aqui, ó, C vezes Z sobre 1 menos Z vezes 1 menos C vezes Z, certo? Aí o que é cada um desses caras aqui? Z é P sobre P asterisco, né? E quem é P asterisco é a pressão de vapor da camada de adsorvato que tem espessura correspondente a uma molécula, que na realidade se assemelha a uma película líquida, tá? Então, ó, esse Z depende da pressão de vapor, né, do vapor que está acima, porque existe a dependência, né, do vapor que está acima e o que vai ser condensado e vai aderir àquela superfície, tá certo? V mono é o volume correspondente à cobertura do adsorvente pela monocamada e C é uma constante que é grande quando a entalpia de desorção da monocamada é grande diante da entalpia de vaporização do adsorvato líquido. Então, o C é determinado por essa equação aqui, ó. É elevado a entalpia de desorção menos a entalpia de vaporização dividido por RT. Então, quanto maior for essa diferença, maior o valor de C, tá certo? Então, como que a gente determina se os... antes de ver como é que a gente determina se os dados se ajustam à isoterma BET, olha o formato dela, né? Então, como eu falei, diferente da isoterma de Langmuir, que tem uma saturação, aqui ó, você vê que o volume adsorvido, né, essa razão entre o volume e o volume da monocamada, ela tende a aumentar sempre. Não tem uma saturação, tá certo? Então o volume V sobre V mono aumenta indefinidamente, pois o adsorvato pode se condensar sobre a superfície completamente recoberto do adsorvente, tá certo? Então tá aqui um exemplo. Os dados a seguir são os da adsorção do nitrogênio sobre o rutilo, que é esse óxido de titânio, a 75 Kelvin. Confirme se eles se ajustam à isoterma BET no intervalo de pressão das medidas e determine os parâmetros V mono e C, tá certo? Então você tem aqui uma tabela, né, de pressões do volume adsorvido. A 75 Kelvin tem-se que P asterisco é 76 kPa e os volumes foram corrigidos para um ATM de 273 Kelvin e se refere a 1 grama de adsorvente, tá? Então aqui, turma, eu já coloco aquela equação que a gente viu aqui, ó. Essa aqui, eu coloco de uma forma rearranjada, tá? Que é para poder facilitar na hora de a gente fazer a regressão, tá? Essa equação aqui é aquela mesma que está lá, eu só fiz rearranjar. Então, o que a gente vai fazer aqui, turma? A gente vai fazer a regressão entre isso aqui, que vai ser o meu y, certo? E o z vai ser o meu x da regressão, né?
Então, esse cara aqui vai ser o coeficiente angular, tá? C menos 1 sobre CV mono é o coeficiente angular. Coeficiente angular. E 1 sobre CV mono é o intercepto, certo? É o intercepto, tá bom? Então a gente vai fazer essa regressão. Então observe que a gente tem que fazer todos esses cálculos aqui para montar nossa regressão, tá? Então deixa eu copiar aqui os dados, tá bom? Vamos fazer outra planilha aqui. Vou botar aqui na minha outra janela, tá, pessoal? Para eu ir digitando aqui, tá? Então aqui, ó, pressão 0,160, 1,87, 6,11, 11,67, 17,02, 21,92, 27,29. Volume agora, em milímetros cúbicos esse volume. Então, 601, 720, 822, 935, 1046, 1146, 1254, certo? Agora vamos calcular esses caras aí, tá? Primeiro, quem que vai ser o Z, né? O Z é P sobre P asterisco, tá bom? Então, quem vai ser o Z aqui é esse P, é igual a P, né? Dividido pelo P asterisco, que é 76, tá bom? Tá vendo? Tá em quilopascal, e aqui o P asterisco em quilopascal tem que estar na mesma unidade. Então, peguei aqui, calculei o Z, certo? Quem mais que eu tenho que fazer aqui? Calculei o Z, que vai ser o meu X, só que o meu Y é Z sobre 1 menos Z vezes V. Então, eu tenho que calcular aqui o meu Z sobre 1 menos Z V, né? Então, preciso fazer isso, né? Então, isso aqui vai ser igual a Z sobre... Aí eu vou abrir dois parênteses aqui, né? Porque é para fazer o 1 menos Z. Aí eu vou multiplicar pelo V, né? E aí eu fecho outro parêntese. Então, esse cara aqui é o Y e esse outro aqui é o X. E agora eu vou fazer a regressão. Aqui, como está um do ladinho do outro, dá para selecionar os dois já. Então, estatística, regressão, né? Já está aqui. Vou colocar o resultado aqui. Vamos lá. R quadrado, ó, 0,999. E aí nossos Z, coeficiente angular, e aqui o intercepto, né? Então, se eu voltar aqui na equação, a primeira coisa que eu vou ver é o intercepto, tá? Para ver quem é o meu CV mono, tá bom? Então, 1 sobre CV mono é o intercepto. Então, 1 sobre o intercepto é o meu CV mono. Deixa eu fazer aqui, ó. 1 sobre o intercepto é o meu CV mono. Deu 245 mil, tá 2,46 vezes 10 a 5, certo? Então, pela minha regressão aqui, vou fazer que o meu CV mono vai ser 2,46 vezes 10 a 5. Daqui a pouco eu mostro as unidades, tá? 2,46 vezes 10 a 5. E aí, turma, agora eu tenho que o coeficiente angular é C menos 1 sobre CV mono, né? Então, se eu fizer aqui, ó, C menos 1, tá? Sobre CV mono é igual a o coeficiente angular. Quanto é que é o coeficiente angular? 1,22 vezes 10 a menos 3. 1,22 vezes 10 a menos 3. Então, o C vai ser igual a CV mono. Eu vou colocar os valores aqui, né?
2,46 vezes 10 a 5, vezes 1,22 vezes 10 a menos 3, mais 1, né? Porque C menos 1 era igual a isso. Esse mais 1 não vai fazer diferença nenhuma aqui no final das contas. Nós vamos colocar aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 mais, né? Esse cara aqui, que é o CV mono, vezes o coeficiente angular, que é esse cara aqui, né? Isso aqui deu 302, até que o 1 faz uma diferençazinha. 302,24. Então, C é igual a 302,24. E aí, agora eu posso encontrar o volume da monocamada, né? Porque 302,24 vezes V da monocamada é igual a 2,46 vezes 10 a 5, né? Então, quanto é que é o volume da monocamada? O volume da monocamada vai ser, fazendo aqui minhas contas, né? Esse cara dividido por esse, né? Então, se eu fizer, é isso mesmo? É. Esse dividido por esse, eu encontro o volume da monocamada, que é 813 milímetros cúbicos. 813,64 milímetros cúbicos, porque meus dados estavam em milímetros cúbicos, tá certo? Agora vamos voltar aqui para descobrir as unidades, né, desses caras aqui. Quem é esse C adimensional, né, turma? Tá aqui, ó, pela equação aqui, ó, como é E elevado a alguma coisa, tem que ser adimensional. Então, cadê? Para não deixar os números aqui sem unidade, tá? Isso aqui seria, então, milímetros cúbicos, tá certo? Porque esse cara é adimensional, então C não tem unidade e o volume da monocamada é 813,64 milímetros cúbicos. Tudo bem? Então, aqui é um exemplinho de dados que se ajustam à isoterma BET, tá? Vamos falar um pouco agora sobre a catálise heterogênea, tá, pessoal? Então, a catálise heterogênea, a gente falou até agora sobre o fenômeno da adsorção, por quê? Porque depois que gases ou líquidos são adsorvidos sobre uma superfície, lá naquela superfície podem ocorrer reações químicas. Por isso que esses sólidos são catalisadores, tá? Então, o fenômeno da adsorção é importante para a gente entender o fenômeno da catálise, tá? Então, a gente pode classificar os processos quimisortivos em dois tipos. O primeiro deles que a gente vê aqui é a quimisorção associativa ou molecular, tá? Então, o que é associativa ou molecular? É porque o adsorvato se associa ao adsorvente, tá certo? Não ocorre quebra de ligações aqui. Então, o que a gente tem nesses casos aqui são moléculas com ligações múltiplas ou pares de elétrons livres. Então, esses elétrons, né, de ligação π ou par de elétrons livres podem fazer uma ligação covalente, por exemplo, com o adsorvente, tá? Exemplo aqui do etileno quimisorvido sobre a platina, tá? Então, ó, ocorre o rompimento dessa ligação π e esses carbonos, ó, formam ligações com a platina aqui do metal, que é o adsorvente, tá certo? Então, tá dito aqui, ó, elétrons π do etileno formam ligações simples com átomos de platina através de uma hibridização sp3, né? Ele muda a hibridação dele, que era sp2, passa a ser sp3. Outros exemplos de quimisorção associativa, né? Como eu falei, pode ser com pares de elétrons livres. Então, aqui no H2S, vocês devem lembrar, né? Que o enxofre ele tem pares de elétrons livres, né? Tem dois pares de elétrons livres. Então, ele pode fazer uma ligação coordenada aqui com o metal. Mesma coisa aqui com o níquel, né? Mesma coisa aqui com o níquel aqui nesse sulfeto de metila aqui, que também tem um par eletrônico livre, tá certo? Já a quimisorção dissociativa é aquela na qual, como o nome está dizendo, ocorre a dissociação de alguma ligação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem o hidrogênio adsorvido em níquel, né? Então, nesse caso da quimisorção dissociativa, ocorre a formação. Primeiro ocorre o processo da fissorção, né? Que a molécula é atraída por forças de Van der Waals, né? Ela sofre fissorção no catalisador, tá certo? Na superfície sólida. Aí você tem um estado de transição, né? Onde a ligação HH vai sendo rompida e vão sendo formadas novas ligações níquel e hidrogênio.
até que você tenha a ligação níquel-hidrogênio, que é uma ligação química, e aí fica completo o processo de quimisorção. Então, começa num processo de fissorção, ocorre o rompimento de uma ligação química e formação de nova ligação, e aí a gente tem um processo de quimisorção. Tudo bem? Outro exemplo que a gente tem aqui, ó, exemplo de quimisorção dissociativa, tá? Outro exemplo, hidrogênio sobre óxidos metálicos. Aí aqui nesse caso você tem polo positivo e negativo, né? Nesse caso, o oxigênio negativo e o zinco positivo, então você forma um íon H+ se liga ao oxigênio e um H- se liga ao zinco, tá certo? E aí, como que ocorrem essas etapas, né, individuais da catálise heterogênea? Então, essas figuras aqui ilustram o que está acontecendo aqui nessa catálise. Imagina o seguinte, como eu falei lá no começo, né, quando estava falando das superfícies sólidas, esses sólidos são irregulares, né? Então, é nas irregularidades que acontecem esses processos de quimisorção, fissorção, tá? Então, você tem aqui um gás, né, em contato com um catalisador que tem poros. Então, você tem esse gás, né, entrando e saindo do poro. Isso é o que a gente chama de processo de difusão, né? Então, vocês devem saber que quando você tem uma região mais concentrada e outra região menos concentrada, a troca, né, gasosa, né, do mais concentrado vai para o menos concentrado, para poder igualar essas concentrações. Então, pode acontecer isso. Pode ser que nesse momento, em um determinado momento, a concentração de gás aqui fora é maior do que no poro. Aí entra gás no poro, pode ser que fique concentrado no poro, aí sai gás do poro, então fica esse processo de difusão, que são as etapas 1 e 7 aqui nessa figura que está na direita, tá? É a camada de fronteira, ocorre a difusão. 1 é a entrada do gás no poro e 7 é a saída do gás do poro, tá? Quando o gás está no poro, ele entra em contato com, como eu falei, com as imperfeições, né, presentes no poro, que são as etapas 2 e 6, tá certo? Então, ó, você tem aqui, ó, 2 é a entrada e o contato, é como se fosse a fissorção com algum pontinho lá do poro, e o 6 é a saída, ó, difusão nos poros. E aí, quando você entra em contato aqui nesse poro, que você tem algum sítio ativo, pode ocorrer um processo de quimisorção, tá certo? Como a gente viu agora há pouco lá, aquele exemplo do hidrogênio. Então, lá no poro, pode ser que o gás, a substância A1, se transforme na substância A2. E a A2 sofre dessorção e sai. Então, é nessa etapa, por isso que tem aqui, ó, etapas puramente físicas e puramente químicas. Então, 1, 2, 3, 5, 6, 7 são físicas. E a etapa 4 é a etapa química que está aqui. É a reação química. Então, isso aqui é um exemplo, né, de como que ocorre a catálise heterogênea, o processo, né? Você tem a difusão, né, do gás com catalisador nos poros, processo de aproximação, fissorção, quimisorção e dessorção do produto, né, da reação química, né? Porque o catalisador ele serve para isso, para acelerar a reação química. Então tem que ocorrer uma reação química nesse processo de catálise, tá certo? Então aqui é uma comparação entre a catálise homogênea e heterogênea, tá? Então a gente acabou de ver heterogênea, normalmente como ela ocorre, que a gente acabou de ver aqui esse processo, ó. Difusão dos reagentes até a superfície do catalisador, centros ativos na superfície do catalisador, a dissolução física, depois a química, ocorrência da reação química na superfície catalítica e a dessorção dos produtos, que é a difusão dos produtos para fora do catalisador. Na catálise homogênea, não. Normalmente você tem reações químicas mesmo ocorrendo ali no processo todo. Então você tem, ó, centros insaturados coordenativamente, geração de sítios de vacância, né? A coordenação molecular de espécies pequenas como hidrogênio, ação oxidativa com formação de ligações químicas, reações de inserção, como por exemplo, formação e conversão de compostos metalacíclicos, ataques nucleofílico, eletrofílico, né? Como vocês veem muito lá na química orgânica, eliminação redutiva, beta-eliminação. Então são processos diferentes, né? Normalmente a catálise heterogênea tem esse fenômeno de superfície. Na catálise homogênea você tem reações químicas mesmo entre o catalisador. Reações químicas, na heterogênea também tem, mas na homogênea reações químicas mais do jeito que a gente está mais acostumado, né? Dois gases reagindo, por exemplo, um gás e um líquido, e por aí vai, tá certo? Dois líquidos, por exemplo, uma substância em solução. Então, para que a catálise heterogênea ocorra, como a gente acabou de ver, é necessária a adsorção na catálise heterogênea, tá certo? Tem que haver esse processo de adsorção.
Então, a adsorção, a superfície desempenha um papel fundamental na catálise heterogênea, seja pelo tipo de adsorção, que pode variar de superfície para superfície, como em função das irregularidades encontradas, como cantos, extremidades, fendas, ou mesmo valências livres em átomos, que são os sítios ativos. Então, como eu falei, a gente viu lá no comecinho, e nesse exemplo que eu mostrei agora para vocês. Esse processo de adsorção ocorre nessas imperfeições, nessas irregularidades. Então, é lá que concentra, né, o gás adsorvido, ou líquido adsorvido, e é ali naquele ponto que a gente chama de sítio ativo, é que ocorre a reação química, que o catalisador age, tá certo? Então, algumas conclusões importantes que a gente pode tirar desse processo são: a adsorção é etapa necessária precedendo a reação química na superfície do catalisador sólido. Então, a gente tem uma adsorção primeiro, aí ocorre a reação química, o processo de catálise, e depois a desorção, né? A catálise heterogênea envolve quimisorção, que tem características de uma reação química, na qual moléculas dos reagentes reagem com os átomos do catalisador, como a gente acabou de ver nesse mecanismo que a gente viu, né? E a superfície do catalisador tem estruturas heterogêneas e a quimisorção ocorre preferencialmente nos sítios ativos da superfície. Então, um resuminho, né, do que a gente acabou de ver aqui agora. E como que eu avalio matematicamente esse processo de adsorção juntamente com a da catálise? Então, aqui, turma, a gente meio que vai juntar aqueles processos, aquelas equações que a gente viu do processo de adsorção com o processo de reação química catalisada pelo catalisador heterogêneo, tá? Então, a equação de Freundlich, ela descreve casos gerais de adsorção, tá? Então, a gente viu lá que a concentração, por exemplo, a concentração do reagente A depende da pressão parcial do gás adsorvido no equilíbrio. Então, a gente tem essa equação aqui, ó, A vezes PA elevado a N. Lá a gente viu um 1 sobre N, mas tanto faz, né? Aqui a gente está mudando um pouquinho, mas quer dizer a mesma coisa. Então, CA é a concentração do reagente, A é uma constante empírica, PA é a pressão parcial do gás adsorvido no equilíbrio e N é um valor fracionário entre 0 e 1. Por isso que lá fica 1 sobre N. Tá certo? Então, essa equação de Freundlich descreve casos gerais. A gente vai ver que a de Langmuir ela pode cair em casos da equação de Freundlich, tá? E observa-se uma forte dependência da concentração do gás adsorvido com a pressão total do sistema, como a gente já viu, né? Lá atrás, as isotermas de adsorção mostram isso pra gente. Então, turma, aqui está um exemplo. Ó. Primeiro, você tem que ver se os seus dados se ajustam a que tipo de isoterma, como eu já falei ali anteriormente. Ó, você tem que esses pontinhos são os dados experimentais. Então, a que isoterma esses dados se ajustam? Nesse exemplo aqui foram feitos 2 testes. Tentou-se ajustar esses dados a uma isoterma de Langmuir e a uma de Freundlich, tá certo? Então, quando você calcula o R quadrado aqui do ajuste, você vê que para Langmuir deu 0,9879 e para Freundlich deu 0,9133. Então, a gente vê pelos valores de R quadrado e pela figura, né, que os dados se ajustam melhor a uma isoterma de Langmuir, tá? E aí, como que eu avalio aqui a adsorção pela equação de Langmuir? A equação de Langmuir expressa a concentração do meu reagente, né, que está reagindo na superfície catalisada, como função da pressão e 2 constantes, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a equação é essa. A concentração do meu reagente ela é dada por essa equação aqui, que se ele obedece à equação de Langmuir. Uma constante A vezes uma constante B vezes a pressão desse reagente sobre 1 mais B vezes a pressão do reagente. A e B são constantes empíricas, tá certo? E aí a gente vai ver aqui por essa equação que se B ou PA são elevados, CA é igual a A, que equivale à isoterma à equação de Freundlich com N igual a 0. E se B ou PA são pequenos, CA é igual a vezes B vezes PA, que equivale a Freundlich com N igual a 1. Tá? Isso já dá para a gente ver agora aqui só analisando esses valores, né? Por exemplo, o que significa B ou PA elevados? Significa, né, esse primeiro caso aqui, vou chamar aqui de 1 e esse aqui de 2, né? O caso 1 significa que 1 mais B vezes PA é aproximadamente o quê? B vezes PA, né? B vezes PA é elevado, então se eu somo 1 com um número grande, é esse número grande aproximadamente. Então, B vezes PA vai cancelar com B vezes PA. O que vai acontecer? Que CA é igual a A, né? Como está dito aqui.
E como a equação de Freundlich é essa aqui, né? CA igual a A vezes PA elevado a N, significa que o N é zero, então fica CA igual a A. No caso 2, o que vai acontecer no caso 2? BA ou PA são pequenos, então 1 mais B vezes PA é aproximadamente 1, né? Porque B vezes PA é pequeno. Então, o meu CA vai ser simplesmente A vezes B vezes PA, tá certo? Isso aqui é uma constante, né? Produto de duas constantes é uma constante. Então, isso aqui é uma constante vezes PA elevado a 1. Então, significa aqui, nesse caso, que o N é igual a 1, ó, equivalente a Freundlich com N igual a 1. Por isso que eu falei que Freundlich é um caso geral, tá certo? E o Langmuir varia nesses extremos, né? BPA elevado equivale a Freundlich com N igual a 0, BPA pequeno equivale a Freundlich com N igual a 1. E BPA intermediário está entre esses dois extremos, obviamente, tá certo? Então, ó, agora a gente vai ver como que a gente chega nessa equação aqui, CA igual a A vezes B vezes PA sobre 1 mais B vezes PA, tá? Vem das equações que a gente já vem vendo, turma, sobre a dissorção, tá? Imagina que eu tenho aqui, ó, assumindo a equação de Langmuir para química de dissorção com centros ativos em uma superfície catalítica energeticamente homogênea, pode-se admitir que a entalpia da dissorção seja independente do grau de cobertura da superfície θA, porque o processo está em equilíbrio, tá? Como a gente viu, a entalpia de adsorção, ela é considerando o θ constante, né? Então ele tem um grau de cobertura aqui θA. Para a reação de uma molécula gasosa com sítio ativo, a gente tem isso aqui, né? A mais F formando AF, que é o que a gente já vinha vendo lá atrás, né? Pela lei da ação das massas, né? Constante de equilíbrio aqui vai ser concentração de AF sobre a concentração de F vezes a concentração de A, que é dada pela pressão, né, do nosso gás aqui, molécula gasosa A. Então, quem é CAF? É a concentração efetiva de A químico sorvido, né? A gente já viu lá atrás, a gente estava usando S, né? Agora a gente está usando F para o catalisador. Então, AF é a concentração de A adsorvido, que lá atrás a gente estava chamando de θ, tá certo? E CF é aquela concentração dos centros ativos que estão livres, né? Para poder adsorver novas moléculas do gás A. Seria o nosso 1 menos θ, tá certo? Então, já adiantei, né? CAF é o θ, CF é 1 menos θ. Então, aqui, ó, nada mais é do que a equação que a gente já viu lá para Langmuir, né? Ka é quem? θ sobre 1 menos θ vezes Pa, tá? Ou rearranjando, se eu quero tirar o valor de θ, que a gente já viu também lá atrás, θ é quem? KAPA sobre 1 mais KAPA, tá? A equação de Langmuir expressa dessa forma é a base para a formulação das equações de velocidade. Agora a gente vai ver como que fica a equação de velocidade quando você tem um sólido catalisando que obedece à equação de Langmuir, tá? Então considere que lá naquele processo que a gente viu, ó, lá atrás, vamos voltar aqui. Então o gás foi adsorvido e vai ter essa reação química aqui, ó. Meu A1 virando A2. Eu quero saber qual é a lei de velocidade dessa reação, sabendo que esse gás catalisado aqui obedece à equação de Langmuir. Então, no caso aqui agora a gente está chamando de A transformando em C, tá certo? Cadê? Era aqui, pronto. Então, considere a reação A transformando em C em fase gasosa, na qual A está dissolvido sem dissociação e C não está dissolvido. Então, C é formado e dissolve, tá? A velocidade da reação em relação a A depende exclusivamente de quem? Da concentração do A adsorvido, ou seja, do seu grau de cobertura θA. Tá certo? Então, a reação química só ocorre quando o A que está adsorvido, né, no catalisador se transforma em C. Então, como que fica a lei de velocidade? Como ela depende exclusivamente da concentração do A adsorvido, ela depende exclusivamente do θA. Então, meu menos dPA dt, né, a variação da pressão do gás com o tempo, é a constante de velocidade vezes o θA. Só que a gente já viu aqui atrás que o θA é KAPA sobre 1 mais KAPA. Então, se eu substituir, vai ficar K vezes KAPA sobre 1 mais KAPA. Então, é daí que vem aquela equação, ó, essa equação aqui, ó, das constantes empíricas. Aí, quem são essas constantes empíricas? A e B, né? Quem são as constantes empíricas A e B? O B
é o Ka, né, que é a razão entre as constantes de adsorção e desorção, que a gente viu lá atrás, e o A seria a constante de velocidade, tá certo? E aí, de novo, a gente pode fazer aquela análise. Se Ka ou Pa são pequenos, significa que 1 mais KA/PA é aproximadamente KA/PA, né? Logo, θA igual a KA/PA. É de primeira ordem em relação a A. Tá certo? Por quê? De novo, deixa eu fazer aqui para não... chamar aqui de 1 de novo e aqui de 2, né? Então, no caso 1, o que vai acontecer? 1 mais KA/PA é aproximadamente o quê? 1, né? Porque KA/PA é pequeno, né? Estou colocando aqui, ó, KA/PA pequeno. Isso implica que Kθa é igual a KA/PA, né? Então, o K vai cancelar, daí sobra θa, é aproximadamente KA/PA. Então, ela é de primeira ordem em relação a A, por quê? Porque depende da pressão de A, tá certo? No caso 2, o que vai acontecer? 1 mais KA/PA, agora KA/PA são grandes, então isso é aproximadamente KA/PA, certo? Se isso é aproximadamente KA/PA, o que vai acontecer? O meu Kθa vai ser igual a K, não é isso? É, né? Porque vai cancelar o KA/PA, pronto. Então, significa que θa é igual a 1, né? Então, θa independe de PA e o grau de cobertura é próximo da unidade, ó, θa 1, né? Aproximadamente, né? Porque aqui a gente fez uma aproximação, tá certo? E para situações intermediárias, a ordem de reação é entre 0 e 1, que é, se a gente for ver, lá o Freundlich, né? Quem é o meu CA lá do Freundlich? É A vezes PA elevado a N, né? Então, varia, a ordem da reação varia entre 0 e 1, nesses extremos, né? KA/PA muito pequeno, KA/PA muito elevado. Tudo bem? E aí, turma, vamos ver agora como que funcionam alguns mecanismos de reação nessa catálise heterogênea, tá? A gente vai analisar dois mecanismos aqui importantes, né? Que são relativamente simples da gente entender, que são os mecanismos de Langmuir-Hinshelwood, que é o mecanismo LH, e o Ehler-Riedel, que é o ER, tá? Então, começando pelo de Langmuir-Hinshelwood, fala o seguinte: nesse mecanismo, os reagentes são inicialmente adsorvidos na superfície do catalisador e a reação ocorre por meio dos choques entre as espécies adsorvidas na superfície, tá? Então, a lei de velocidade, por exemplo, o que é esse mecanismo aqui? O que acontece nesse tipo de mecanismo? As moléculas que estão adsorvidas se chocam e reagem. Então, quando eu for determinar a lei de velocidade, ela vai depender de quem? Da quantidade do reagente A adsorvido e da quantidade do reagente B adsorvido. Então, o que está sendo escrito aqui, ó, sejam A adsorvido e B adsorvido, os reagentes adsorvidos na superfície do catalisador. Então, podemos definir a taxa de recobrimento da superfície em relação a cada um dos reagentes A e B, né? A reação que vai se dar por os dois adsorvidos, né? A adsorvido mais B adsorvido formando o produto. Então, antes de mostrar a lei de velocidade, vamos ver como é que ocorre isso na prática, né? Ó, como é que é o meu mecanismo de Lindemann-Hinshelwood? Então, eu tenho aqui, ó, A gasoso mais B gasoso formando C gasoso. Então, olha só. Meu catalisador adsorve os dois, A e B, né? Então, você tem A adsorvido e B adsorvido, estão no estado ativado. Os dois adsorvidos reagem para formar o C e o C é dessorvido. Então, esse é um mecanismo esquemático de Langmuir-Hinshelwood, tá certo? Então, como a reação ocorre entre as espécies adsorvidas, a lei de velocidade depende da fração de recobrimento dos dois reagentes. Então, a minha lei de velocidade vai ser K vezes θA vezes θB. Só que quem é θA e θB? Aí aqui, como tem duas espécies adsorvidas, essas equações ficam um pouquinho diferentes daquele mecanismo que a gente viu só de Langmuir, né? Que é monomolecular, né? Aqui é bimolecular nesse caso. Então, ó, a competição de A e B pelo sítio da superfície. Então, quando eu igualo, os valores de θA e θB, turma, são dados por essas equações aqui, tá? De novo, eu não vou demonstrar aqui, acho que no livro do Atkins tem isso aqui também.
Mas é só você pensar que o número de sítios disponíveis, né, vai ser 1 menos θA menos θB, né? Então, por isso que você tem essas dependências aqui, ó, de Ka, Pa, Kb, Pb. Essas constantes aqui, cada reagente diferente tem uma constante de adsorção diferente, né? Por isso que você tem Ka e Kb aqui. Então, θA é KAPA sobre 1 mais KAPA Kb, Pb. Aqui era para ser subscrito, tá, turma? Depois eu vou corrigir isso aqui. Esse A aqui é subscrito, tá? KAPA, né? Kb, Pb. E aqui, quando você pega, iguala as velocidades de adsorção e desorção, você obtém essa relação aqui, que a velocidade, né, do processo é K vezes Ka, Kb, Pa, Pb sobre 1 mais Ka, Pa, Kb, Pb, tá certo? Exemplo de reação que depende das duas espécies adsorvidas, de segunda ordem, né, em relação à fração de recobrimento, é a oxidação catalítica do CO a CO2, tá certo? No mecanismo de Ehler-Riedel, a reação ela se dá entre uma molécula que está na fase gasosa com uma que está adsorvida, tá certo? Então, no Langmuir-Huissenwood, no LH, são duas adsorvidas. No Ehler-Riedel, é uma que está livre com uma que está adsorvida, tá certo? Então, o que você tem é isso, ó. A espécie A é adsorvida, a B que está livre reage com a A adsorvida, forma o C que depois é adsorvido. Então, a lei de velocidade ela vai depender da fração de recobrimento da espécie adsorvida e da pressão do gás que está livre, né? Então, fica K vezes a pressão de B, que é o B que eu estou chamando de livre, vezes o θA, tá? Aí, se a adsorção de A obedece do tipo de Langmuir, né? O θA vai ter aquela equação, né? KPA sobre 1 mais KPA, né? Então, se eu pegar KPB e multiplicar por KPA sobre 1 mais KPA, eu obtenho a lei de velocidade, que é essa aqui, né? KPA PB sobre 1 mais KPA. Então, essa é a lei de velocidade quando o mecanismo da reação obedece o mecanismo ER, Ehler-Riedel. Tudo bem? Aqui, turma, para finalizar, a gente vai ver que a atividade catalítica das superfícies, turma, ela depende da força com a qual se dá essa adsorção do reagente no catalisador, tá certo? Então, essa curva aqui, ela representa essa atividade catalítica, tá? Então, o que que diz aqui, ó? A curva vulcão de atividade catalítica é fruto de os reagentes serem absorvidos fortemente pelo metal, mas não tão fortemente que fiquem imobilizados. A curva de baixo é da primeira série de metais do bloco D e a de cima a segunda e terceira série desses metais. E o número dos grupos são os grupos da tabela periódica, tá? Então, o que significa isso, turma? Isso significa o seguinte, que esses metais que estão aqui no topo dessas curvas, eles adsorvem muito fortemente os gases, tá? Por exemplo, os reagentes, tá? Normalmente a gente está falando de gás, mas os reagentes, de maneira geral. Ao adsorver fortemente demais esses reagentes, eles acabam ficando imobilizados na superfície. E aí, essa falta de mobilidade diminui a reatividade e o catalisador não vai ser tão eficiente. Então, o catalisador ele é mais eficiente quando ele adsorve com a força razoável, digamos assim, para poder o processo de adsorção ser efetivo, mas que ao mesmo tempo não tire a mobilidade e facilite a reação desse reagente, facilite o choque desse reagente adsorvido com outro reagente, seja ele adsorvido também, no caso do mecanismo LH, ou um gás, como o mecanismo ER, tá certo? Então, os metais que são catalisadores mais eficientes são os que estão vizinhos ao topo dessa curva, tá certo? Estão na vizinhança do topo dessa curva. E aqui, turma, essa tabela mostra isso. Então, por exemplo, quem são esses metais que estão vizinhos ao topo dessas curvas? São principalmente esses aqui, ó. Então, por exemplo, titânio, cromo, molibdênio e ferro são bons catalisadores, ó, tem capacidade de quimiosorção boa.
Níquel e cobalto, ele já não tem processo de quimiosorção com nitrogênio. Platina e paládio, ó, já não quimsorve nitrogênio e CO2. Então, você vai vendo isso aqui, ó. Os metais aqui, ó. Magnésio, prata, né? Zinco e chumbo, ó, já tem dificuldade, né, nesse processo de quimiosorção, que absorve só o oxigênio. Tudo bem? Então, eles estão de acordo aqui com essa curva, tá? Estão de acordo com essa curva aqui, ó. Dependendo do grupo da tabela periódica, então, os elementos do grupo 1 e 2, no caso o magnésio, vão estar lá no comecinho, né? O zinco e o chumbo também, né? Estão lá do outro lado, né, da tabela periódica. Então, você vê aqui, ó. Mais a quimiosorção forte, mais ou menos, né? Uma quimiosorção mais ou menos e menos aqui não há quimiosorção. Tudo bem? E aí, para finalizar, só um exemplo aqui que é importante, acho que é o mais conhecido de todo mundo. Todo mundo conhece, por exemplo, as pessoas que não estudam química, processo de catálise. Se você falar o nome catalisador, ele vai pensar logo no carro, né? Catalisador é aquilo que tem no carro, não é isso? Então, para que servem os catalisadores automotivos? Eles servem para desempenhar esse papel aqui de converter mais rapidamente, né, que são catalisadores, gases indesejáveis em gases menos poluentes, gases mais poluentes em gases menos poluentes. Então aqui estão alguns exemplos de reações que ocorrem no catalisador automotivo. Ó. CO e NO formando CO2 e nitrogênio, né? CO e NO são poluentes, né? CO2 e nitrogênio não. CO2 é, mas nem tanto, digamos assim. CO é tóxico, né? Então, a conversão do CO a CO2, aí às vezes pode formar hidrocarbonetos, né? Que você quer queimar formando CO2. Então aqui os óxidos de nitrogênio é melhor que se convertam em nitrogênio, né? Que é um gás que existe naturalmente na atmosfera. Então os catalisadores de automóveis, né? Que são os conversores catalíticos de automóveis, eles agem dessa maneira de tudo como eu expliquei para vocês aqui em todo esse processo, tá? Então você tem aqui, né? Eles são montados, né? De modo a superfície ter a maior área de contato possível, ter as irregularidades para poder adsorver os gases, né? Então você tem isso aqui na forma de colmeia, né? Então você tem aqui, eles são enriquecidos com pontos contendo metais nobres, por isso que eles são caros, tá? Então essa semana mesmo eu li uma matéria que lá nos Estados Unidos estão roubando catalisadores por causa desses metais nobres que estão presentes, né, nos catalisadores. Então eles funcionam dessa maneira, né? Então um processo que a gente vê extremamente importante, né? Como ocorre essa catálise, e a aplicação prática mais conhecida é essa, né? Mas na indústria, né? A indústria hoje em dia, química, sem catalisador não existiria, né? Então a catálise é um processo fundamental na indústria química, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui sobre esse processo de catálise, catálise heterogênea. E aqui nós encerramos, então, esse assunto aqui de catálise.